de aprendizado constante. Às vezes nós pensamos assim, mas num domingo, levantar cedo, acordar para ir falar de Jesus, ouvir de Jesus, já fiz durante a semana, já fiz a minha cota de boa vontade, mas Jesus, Ele nos guia os pensamentos o tempo inteiro, as nossas vidas, Ele não tem folga, Ele não fica com preguiça de cuidar de nós. Ele não fica pensando que hoje é um dia especial para ficar na cama. Ele gosta de cuidar de nós porque Ele veio para isto, para nos orientar, e Ele espera isto. Ele diz, vinde a mim. A parte dele Ele já fez quando Ele veio. Então, nós precisamos sim nos esforçarmos em acordar cedo, em estar disposto. É um prazer sentir esse pensamento, sentir os amigos espirituais em torno de nós. Algumas pessoas dizem assim, não, só os médiuns que sentem isso. Não é verdade. A energia espiritual está em torno de todos. Nós precisamos aprender sentir, precisamos aprender a auxiliar, a amparar em nós e com aqueles que caminham conosco. É o nosso campo energético, é o nosso estado de alma que permite o ensinamento, que permitem a mudança no outro ser, que permite o entendimento, que nos leva àquilo que mais almejamos, um mundo melhor em torno de nós. Hoje nós vamos falar da parábola dos trabalhadores da última hora, porque essa parábola, Jesus faz um convite no trabalho da sua vinha. E que vinha é esta? O universo, que é a casa do Pai. E nós nos encontramos num estágio, numa vinha. Que vinha que nós estamos? Na terra. Que tem vários tipos de solos diferentes. Que solos que nós encontramos na terra? Solos estéreis, espinhentos, pedregosos. E também encontramos os férteis, graças a Deus. Encontramos os férteis. E Jesus conta, antes de falar da parábola dos trabalhadores da última hora, ele conta a parábola do semeador para que nós pudéssemos compreender o que era a vinha, que era a vida encarnada, e o que era o solo. Porque logo ele contaria dos trabalhadores da última hora. E nós precisávamos compreender com clareza o que ele estava querendo dizer. Que nós podemos nos encontrar em fases diferentes. E o que nós produzimos a cada momento que nós somos chamados para trabalhar. Quem que vai aceder a esse chamado e por que vai aceder a este chamado? Jesus conta que o dono da vinha, quem é o dono da vinha? É Jesus. Ele é o dono da vinha. Ele foi autorizado por Deus para fazer a construção da terra. Aonde que nós sabemos que Jesus é o dono da vinha e que ele foi autorizado para construir na terra? Nós encontramos em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo que ele diz assim: no princípio era o verbo, ou palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que vieram a existir foi por meio dele, e sem que nenhuma única coisa veio a existir senão por seu intermédio.
Então, nessa passagem, João está dizendo que Deus autoriza Jesus construir a terra, produzir tudo que nós conhecemos na terra. Então, ele é o dono da vinha. Na parábola dos trabalhadores, ele conta o dono da vinha, que era ele, autorizado, de todas as terras, de outras moradas que existem, porque Jesus fala em outros lugares que a casa do Pai há outras moradas e que ele ia preparar. Então ele nos deixa claro que ele não é só o dono da vinha na terra, mas em outros lugares. E ele deixa claro também uma coisa linda, maravilhosa, que nós podemos ir de uma morada para outra. Eu vou preparar outras moradas e quando estiveres pronto, podeis vir. Olha, que coisa gostosa, que delícia saber que a gente pode morar na terra, aprender na terra, aceder estes chamados e também podemos ir em outros lugares. Por isso que ele disse que nós precisaríamos ter vida e vida em abundância. Às vezes nós não achamos que temos vida em abundância, porque nós estamos encarnados e nós relegamos a vida como só a vida material. Ai, eu estou tão cansada, já estou tão velho, já fiz tanto na minha vida, já produzi tanto, não vejo a hora de desencarnar. Essa parte a gente pula um pouquinho, né? Nós estamos cansados, mas não queremos voltar para a espiritualidade ainda, apesar de sabermos que a verdadeira vida é a vida espiritual. Mas quando a gente diz que está cansado, que talvez seja o momento de voltar, mas eu ainda tenho tanta coisa para trabalhar. Mas o dono da vinha está chamando para o trabalho. E aí às vezes nós estamos deixando de lado. E aí Jesus conta que o dono dessa vinha acordou muito cedo, na primeira hora. E aí, o que é acordar na primeira hora? Nós temos duas alusões com relação a isso. A primeira hora está relacionada ao próprio despertar dele, porque diz no Evangelho de João que o princípio era o verbo e o verbo estava com o Pai. Então mostra que o despertar, a caminhada, todo o conhecimento, toda a escalada evolutiva de Jesus não aconteceu na Terra. Aconteceu em outro lugar, que quando ele veio construir a terra, ele já estava na presença do Pai. Nós ainda não estamos nem na presença do dono da vinha. Imagina na presença do Pai, ainda temos que escalar. Então ele está dizendo que o dono despertou, acordou na primeira hora, no princípio da criação do Pai, ele já estava despertado. Esse é o primeiro entendimento. E nós sabemos, os Espíritos Guias nos dizem que Jesus é o ser mais perfeito que já encarnou na Terra. Não encarnou antes e não encarnará depois. Porque nós achamos que Jesus voltará e alguns de nós acham que ele voltará encarnado, mas não é encarnado. Ele já veio, ele já enviou seus guias, nós já trabalhamos com os guias da humanidade, os espíritos amigos, e ele já está conosco. E aí ele diz, vinde a mim agora vós. Então, ele não vai encarnar novamente na Terra. Seria até uma crueldade de nossa parte desejar e esperar que Jesus faça isso novamente. Porque os Espíritos nos contam o quanto de tempo que ele demorou para conseguir condensar, amenizar a sua luz para encarnar. E não é só os espíritos dentro da doutrina espírita que nos esclarecem isso. Todos nós sabemos disso. Quem conhece as tradições através dos evangelhos, através da Bíblia, verá que da promessa de Deus
até a chegada de Jesus dá 4.000 anos. E os Espíritos nos dizem que ele gastou 4.000 anos nosso para diminuir a sua luz para se aproximar da Terra, para encarnar. Não é para todas as vezes que Jesus precisa se aproximar da Terra, ele precisa gastar 4.000 anos? Não, para diminuir a luz, baixar as vibrações para encarnar. 4.000 anos. Então nós vamos ver. E o segundo momento desse acordar cedo é o que nós vamos estudar, que está relacionado a nós. Então ele está falando da nossa própria orientação, porque o dono da vinha saiu na primeira hora, equivalente às 6 horas da manhã. Oba, hoje eu acordei antes da primeira hora, 5:30, né? 6 horas da manhã, em busca de quê? De trabalhadores para a sua vinha, porque ele tinha uma excelente safra. Por que estava com uma excelente safra? Porque Jesus estava encarnado. Ele estava naquele momento ali orientando, trazendo uma mudança diferente. Até o momento que Jesus chegou a encarnar na Terra, o que os homens compreendiam? Que o olho deveria ser igual, olho por olho, dente por dente, que primeiro era a pessoa e depois a segunda era a pessoa novamente, e só no fim de uma escala de 10 é que ele pensaria no próximo. Até hoje nós somos mais ou menos assim, né? O nosso egoísmo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, mais ou menos isso que nós fazemos. Só depois é que nós falamos. Até hoje nós oramos a Deus como meu Deus. Nós ainda temos dificuldade de nosso Deus. Ah, não, nós falamos nosso Deus quando estamos no coletivo, quando nós estamos com outras pessoas. Certo? Quando é que nós estamos sozinhos? Espiritualidade não está conosco o tempo inteiro, então nós temos que aprender a falar. Então ele está chamando isso, ele estava com uma excelente safra. Então Jesus estava encarnado, estava com uma produção extraordinária na Terra. Que produção extraordinária na Terra? Novos ensinamentos. Até ali eles não tinham uma compreensão de amor. Eles tinham um Deus do exército, um Deus vingativo, um Deus que levava à guerra. E estava ali um homem que tinha sentimentos, um homem que chorou. Vocês têm ideia, na época de Jesus, o que era um elemento masculino chorar? Em público. Porque os evangelistas relatam que ele olhou para Israel, que ele olhou o que aconteceria na sua visão ampla do futuro e chorou sentidamente por nós. Depois os evangelistas narram ele chorando no Horto das Oliveiras, orando por nós, um dos mais belos orações de Jesus. Porque nós conhecemos muitíssimo a oração do Pai Nosso, só conhecemos. Ainda não a praticamos. Um dia conheceremos e praticaremos. Mas ele fez uma outra muito bonita que João relata no capítulo 17, onde ele ora por nós em lágrimas. Depois nós vamos encontrar Jesus chorando próximo do seu desencarne outra vez. Então era extraordinário aquilo. Aqueles homens não conheciam a sensibilidade. Aqueles homens não conheciam o amor da maneira como ela colocou. Cadê a menina que falou, eu sou beijoqueira? Eu sou beijoqueira mesmo. Eles não conheciam isso. De abraçar, de acolher. E Jesus estava ensinando isso. Os evangelistas não contam que João repousava a cabeça no ombro de Jesus naquela época, onde eles conheciam que o olho era por olho, que o dente era por dente. Eles não tinham. Jesus fala com as crianças. Na época de Jesus, as crianças eram a parte, separado, não tinham convívio com os adultos. Tanto é que os evangelistas narram que eles próprios estavam bravos com as crianças, que queriam chegar a Jesus, e ele disse, não, deixe vir a mim.
Essas criancinhas, porque dela é o reino dos céus, nos mostrando que para sermos felizes temos que carregar o quê? A simplicidade e o amor, a sensibilidade, deixar o seu próprio cansaço, porque ele estava cansado naquele momento, e pensar no amor ao próximo. Então é disso que Jesus está falando. E aí ele diz que o homem da vinha encontrou trabalhadores, esperando para serem assalariados, contratados. Notamos aqui, nessa parte da parábola, que Jesus está contando dos seus próprios acidentes. Porque Jesus nasceu num povo que compreendia a existência de um Deus único. Ele está contando que eles são os primeiros, da primeira hora. Aquela saída de Abraão, se deixar a terra de Ur, seguir pelo deserto, começar a ensinar o seu povo de que não há deuses, há um Deus e que Ele é Espírito, que Ele é verdade, que Ele tem leis, que Ele tem mandamentos. Então os trabalhadores da primeira hora que Jesus está ensinando são seus próprios descendentes. Porque se o povo receber a arca, todos nós falamos da arca da aliança, inclusive quando nós estamos num momento de provas difíceis, nós falamos disso, precisamos fazer uma aliança com Deus, firmar-me na arca. Talvez você, nossa Sônia, eu nunca fiz isso. Mas é que eu tenho um histórico atávico da religião protestante. Eu vim da congregação cristã para o espiritismo. Então nós temos esse costume, tínhamos esse costume, a minha família inteira é desta religião. Então eles dizem, olha, eu estou num momento de prova, estou num momento de dificuldade, eu preciso renovar a aliança com Deus. E nós espíritas também fazemos isso. De que maneira que nós fazemos isso? Eu estou num momento de tantas provas, eu acho que eu pequei muito, estou com muito karma, muita coisa para resolver, acho que eu vou trabalhar um pouco mais. Oswaldo, tem trabalho aí para fazer? Aí quando a prova passa, nós damos umas escapadas, dá umas sumidas. Os dirigentes da casa ficam assim, cadê meus trabalhadores? É que está na parte boa, está na parte tranquila, a maré está calma. Nós só lembramos quando estamos na tempestade. O que acontece quando nós estamos em tempestade com o nosso barco no mar? Igual os discípulos para Jesus, vai correndo acordá-lo porque está com medo. Nós também fazemos isso. Então ele está falando desse povo. Eles estão começando a ensinar o solo estéril, porque até aí ninguém conhecia de amor, não conhecia de um Deus único, ou era completamente descrente ou tinha policrença. O que era policrença? Muitos deuses que abrasavam a terra, que faziam permanentes lutas, ficavam brigando o tempo. Tanto é que o povo de Jesus brigara muito, lutaram muito, aprenderam, se tornaram soldados e ainda hoje eles lutam muito. Né? Então eles foram os primeiros contratados. E é engraçado que na parábola diz que eles foram contratados por 1 denário, que era o valor pago na época por um dia de trabalho. Nos dias de hoje, nos nossos dias, varia de R$30 a R$50 um trabalho por dia. É mais ou menos isso, baseado no nosso salário mínimo. O trabalhador tem mais ou menos esse valor, porque o denário valia um dia de trabalho, né? Mas que na parábola Jesus está explicando que ninguém trabalha de graça na vinha de Jesus. Então, quando nós dissemos, como eu disse antes, estou cansado, estou com dificuldade, já está na época de aposentar, de ficar sem fazer nada, estou querendo férias, Jesus está dizendo que nós não trabalhamos de graça. Nós trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos para o nosso benefício. É a lei de causa e efeito. Aquilo que nós oferecemos é aquilo que nós vamos receber. E nós recebemos em dobro. Mas nós trabalhamos tanto, nós um pouquinho, e recebemos em dobro? Recebemos em dobro. Por quê? Porque é o fruto do nosso trabalho e ainda as bênçãos da espiritualidade maior.
Então nós sempre vamos receber em dobro. E é o princípio da terra. Como é que era o povo de Jesus na época? No que eles acreditavam? Eles acreditavam na espiritualidade como nós acreditamos hoje? Não, eles acreditavam numa vida longa. Nós não desejamos vida longa até hoje? Nós não estamos felizes porque nós já conseguimos passar de 100 agora? Que a nossa vida média encarnada subiu? De 30, de 40, de 50 para 100? Nós não estamos felizes na época também. E qual era a outra coisa mais importante do que ter vida longa? Rebanhos. Isso mudou, né, Sônia? Nós não queremos mais rebanho. Não? Nós não queremos a nossa casa, o nosso carro, a casa de praia. Não é assim? Então ainda queremos rebanhos em torno de nós. O que representava o rebanho para a época do povo de Jesus? Bens. E o que representa para nós a vida encarnada? Bens. Nós queremos bens materiais. Então, esses primeiros trabalhadores da primeira hora, qual foi a promessa para eles? Vida longa, muito rebanho na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. É disso que Jesus está falando, é disso que ele está contando. Mas ele não para aí na primeira hora, ele sai na terceira hora, que é entre 8 e 9 horas da manhã, para contratar mais trabalhadores, e encontra trabalhadores na praça, combina um preço justo. E esses trabalhadores da terceira hora, o que é? É a formação da terra, a divisão de raças. Se nós pegarmos a história da terra, como é que se formou, como é que eles foram crescendo, como é que eles foram descobrindo, o que eles foram modificando, a ciência. Não é estranho nós sabermos que nós descobrimos o fogo há só 9.000 anos? Não parece que a vida toda o fogo existe em torno de nós? Não é estranho nós sabermos assim que nós estamos aqui mais ou menos 160.000 anos, mas o fogo é bem recente, bem mais próximo de nós? Então esses são os trabalhadores da primeira hora, os trabalhadores da terceira hora. E o que nós vamos encontrar? Eles são os primeiros ao quê? A falar da divindade, de colocar a verdade. O que o povo de Jesus está fazendo? O que aquelas 13 tribos que estão em guerra estão ensinando com os outros povos? Não existe só um Deus único, um Deus em espírito e em verdade. Não precisamos adorar dessa maneira. Eles vão criando, eles vão levando isso. Eles não estão saindo, eles não estão conquistando, eles não estão aguardando essa terra que o Senhor teu Deus vai dar. Disso que Jesus está falando. E o dono da vinha sai na sexta hora, 11 horas da manhã. Ele nem fala de preço mais. Por quê? Porque todos nós já estamos conscientes de que vamos e voltamos. Nós já estamos começando a entender na representação histórica que há uma espiritualidade. Que nós não nascemos, morremos e acabamos. Que nós nascemos e temos uma alma. Os trabalhadores da sexta hora é a parte histórica dos encarnados. Israel já está formado e eles já têm uma grande preocupação com a alma. Já faz 7 orações por dia para a alma, para que o espírito fique bom. Antes até chegar ali não tinha nenhuma oração. Ninguém lembrava de orar, ninguém lembrava da espiritualidade. Jesus está contando tudo isso numa parábola para o povo deles que conheceu isso. Ele está se dando a conhecer, olha, eu sou o dono, eu sou o rei. Ele não foi dito que ele era o rei? Eu sou o rei e estou com vocês. Me reconheçam, me conheçam, me descubram. Tem um outro momento que ele diz assim: nem sempre ficarei convosco. Ó raça de incrédulos, até quando terei que vos ensinar? Olha que coisa linda que ele diz. Então é isso que Jesus está mostrando. Ele está dizendo que está chegando ao fim a soberania da aliança única, porque a
até a vinda de Jesus, a arca da aliança, a lei, a Torá, a Talmud era para aquele povo, eles eram escolhidos, só eles eram filhos de Deus, todos os outros eram ímpios e não tinham o direito de conviver com Deus, não tinham o direito de conviver com o dono da vinha. Jesus está dizendo que não, que está terminando. E que momento é que ele mostra isso? Quando ele sai na 10ª hora, 5 da tarde. O que ele está dizendo? É a minha encarnação, sou eu, o vosso rei, estou com vocês, descubram as leis, eu vim ensinar que Deus é amor, que Deus é perdão, ame, perdoe, esteja com seu inimigo, respeite o seu inimigo, ame o seu inimigo, reconcilie com o seu adversário. Ele está ensinando todas essas coisas. 10ª hora, está chegando o momento do dono da vinha deixar o processo encarnatório. Está chegando o momento dele voltar à pátria espiritual. E há necessidade de nós termos todo esse conhecimento, de saber que ele é sim o rei, não dos judeus, o rei da vinha da terra, que ele é sim o nosso governador e que ele é sim o nosso mestre. Nesse é o trabalhador da 10ª hora. Após isso, o trabalhador, o dono da vinha não sai mais. Encerra-se o trabalho. Acabou o tempo do trabalho. Acabou o tempo de chamar. É o fim do dia. São 18 horas. Então Jesus marca um tempo de que está chegando o tempo a partir da hora noa. O que é a hora noa? Começa às 15 horas. A partir das 15 horas, e é assim no nosso trabalho. Nós estamos no nosso trabalho, nós olhamos 15 horas, daqui a pouco é hora de ir para casa, daqui a pouco eu vou bater o cartão. Porque das 15 horas nós estamos chegando o momento de nos recolhermos até as véspera, a hora da Vênus, a hora que sai a primeira estrela no céu e encerra-se o dia às 18 horas. É o fim da ignorância das leis imutáveis. Este é o segmento dessa parábola. A ressurreição de Jesus está próxima. Ele volta à espiritualidade, trazendo para nós maior consciência da vida imortal. O ressurgir de Jesus é o evento mais extraordinário que a Terra já teve. Nós não paramos, nós não atentamos para pensarmos sobre isso. Ele mostra, em ressurgindo para os seus discípulos, de que a vida não termina. A maior prova que o ser humano poderia ter é consciência total da existência da vida espiritual. Ninguém mais poderia alegar ignorância de que o homem vive após a sua morte. Jesus ressurge, aproxima-se dos seus, mostra que é imortal e mostra que nós precisamos começar a colher os nossos frutos, os frutos da vinha. Quem é o trabalhador da 10ª hora? Quem é? Nós. Depois desse momento, começa uma outra parte da parábola, que é o momento do pagamento. O dono da vinha chama para o pagamento e pede para inverter, começando pelos trabalhadores que chegaram na 10ª hora. Aqueles que trabalharam só 1 hora na vinha. Por quê? Por que inverter? Se nós olharmos superficialmente esta parábola, nós vamos dizer que é porque eles ficaram na praça o dia todo, esperando que alguém fosse contratar, que ficar aguardando dolorosamente a esperança de um contrato, de como teria o pão do dia, é tão angustioso quanto aquele que carregou o peso do dia do trabalho. No primeiro momento, nós achamos que é isso.
Mas não é apenas isso, apesar da assertiva. Jesus está contando a ordem cronológica da terra, da criação, dos colaboradores e como são tratados. Os últimos, que somos nós, não temos muito o que fazer, não temos mais a rústica empreitada do longo desenvolar da terra. Psicologicamente, nós somos mais sentimentos do que instintos. Nós já podemos até olhar nos museus, os primeiros homens e como somos hoje, podemos até dizer que somos belos. Não temos a beleza dos espíritos de luzes, mas comparado ao iniciar, nós não temos mais tanto instintos, temos sentimentos. Não tem que provar a existência de Deus, porque Jesus já provou para nós. Nós só temos que trabalhar pelo bem de todos. Nós temos que dar por finalizado o trabalho. E é trabalhar pelo bem de todos que nós falamos que estamos cansados. Não é engraçado isso? Mais uma vez? Mais um dia? Parece que eu abato a mão na ponta de faca, que atiro pedras e ninguém responde. Mas Jesus não está falando disso. Ele diz que nós temos que trabalhar, porque nós somos os trabalhadores. Nós chamamos, respondemos ao chamado. Às 18 horas, a vinha deu por finalizado o trabalho. Encerrou-se. Encerrou para a terra, é isso que Jesus está dizendo, às 18 horas, encerrou para a terra a sua era primitiva, a sua era instintiva, a sua era de recomeçar, de resfriar, de grandes dinossauros, do homem lutando com lança, do homem descobrindo o fogo, do homem descobrindo a roda, do homem descobrindo a ciência, para surgir com o encerro do trabalho, o de provas e expiações, o que nós vivemos hoje. Portanto, os trabalhadores da última hora, da 1/10 hora, somos nós, que iniciamos o trabalho nas fieiras do progresso espiritual. Para quê? Qual é o nosso trabalho? O que nós vamos fazer? Por que nós temos que trabalhar tanto? Porque é nós que vamos entregar, por nossa vez, a era da regeneração. Nós estamos terminando provas e expiações, lutando para encerrar, fazendo com que os homens sejam homens de bens, fazendo com que o Espírito se ilumine, fazendo com que o Espírito cresça, para que a era de regeneração entre na terra. É nossa tarefa, os trabalhadores da 1/10 hora. Por isso que o pagamento começa por nós. Depois vem o pagamento dos outros. A mesma moeda, o mesmo valor para todos. Porque Jesus está contando que não há privilegiados nas leis de Deus. Mesmo que nós achamos que há, não há privilegiados na lei de Deus. Todos recebem por merecimento. Notem que quando Jesus conta do pagamento da 1/10 hora à primeira hora, os primeiros têm queixosos, têm resmunguentos, eles estão queixando-se, porque eles receberam só o que foi combinado. Eles esperavam um tratamento especial, com um véu do privilégio, de ser especial na sucessão dos benefícios de Deus. Nós ainda não agimos assim, vez ou outra? Nós não achamos que somos especiais? Que devemos ser tratados de uma maneira diferente? Porque somos trabalhadores? Porque carregamos o peso do dia? Porque estamos na casa espírita todos os dias? Porque somos semanais? Porque acordamos às 5 da manhã?
Temos que tratar. Não há privilegiados, há merecimentos, mas eles se queixaram, esperando. E o que Jesus esclarece na parábola? E esclarece, inclusive, em outro momento, em outro lugar, que quando nós fôssemos em algum lugar, não era para escolher os primeiros lugares. E eu brinco sempre com relação a isso, e que espírita leva isso tão a sério, que quando ele chega na preleção, eles nunca sentam no primeiro lugar, ou na palestra, ficam lá atrás. Não, na casa espírita pode chegar na primeira cadeira, assim, pode sentar na frente, ninguém vai trocar. Mas Jesus diz que não é para nós escolhermos os melhores lugares, acreditando possuidores de virtudes necessárias que não temos. E ser trocado no nosso lugar na boda. Do que Jesus está falando? De que boda é essa? Da vida espiritual. Cada um de nós estamos no lugar que é próprio, de acordo com as nossas virtudes, de acordo com os nossos conhecimentos, de acordo com a maneira como nós entendemos o universo. Porque no universo não há detrimento. Somente merecimentos. Ninguém é escolhido no lugar do outro. Ninguém é escolhido por trapaça, e sim por conhecimento, pelas leis imutáveis, por virtudes, por sabedoria e principalmente pelo desejo de auxiliar. Quando o dono da vinha sai a buscar trabalhadores, ele espera colaboradores. Ele espera que o trabalhador se proponha a trabalhar. Como colaboradores de Jesus, nós nos inscrevemos ao trabalho e ficamos na praça, à espera do trabalho. A praça, nesse caso, é ficar firme no posto de trabalho, como nos ensina Bezerra de Menezes. A melhor coisa que pode acontecer ao trabalhador é ele se manter firme no seu posto de trabalho, porque é o lugar que com certeza a espiritualidade lhe encontrará. Mas não vai nos encontrar em tempos de lazer, e sim só em tempos de trabalho. E aí nós somos encontrados, e nós ficamos com desejo, almejando novas designações. Todos nós ansiamos pela regeneração. Se encontrarmos um só ser encarnado que não deseja o bem completo na Terra, ele está alienado, está fora dos seus sentimentos. Devemos dizer, ou ele perdeu a razão, ou ele está obsidiado. Porque todos nós desejamos, sim, o bem, e para isso são novas designações, e nós vamos almejando e vamos ganhando. Nós temos os corações esperançosos de vencermos. Nós desejamos isso, nós temos consciência disso. O nosso salário é exatamente aquilo que produzimos. Quando nós nos mantemos fiel a Jesus. E o que ele nos promete? Pela essa fidelidade, porque é fácil para nós colocarmos uma frase no carro, Deus é fiel. Não há dúvida com relação a isso. De hipótese alguma, Deus não seria fiel à sua criação. Essa frase deveria existir uma vírgula, e logo após a vírgula, eu também sou. Mas essa parte nós ocultamos, porque ainda somos fiéis nos nossos momentos de dores. Por isso que é provas, por isso que é expiações, e por isso que as provas doem. Porque enquanto dói, nós dobramos o joelho. Enquanto dói, nós clamamos a espiritualidade. E o que Jesus nos promete de pagamento? Novas moradas, estágios diferentes, regeneração. E nós sabemos disso. Quantos ilustres filhos de Deus não sabemos que ajudaram Kardec?
na codificação? Eles não disseram que eram espíritos regenerados e espíritos felizes? Eles não diziam que a Terra caminharia para isso com o nosso trabalho? Não com o trabalho deles. O que Agostinho nos diz com relação a isso? Chamamos a vossa atenção pelos fenômenos das mesas girantes, mas queremos que desperte a vossa consciência e estude. Leia o que estamos escrevendo. Não se prenda ao rap dos espíritos batedores. É maravilhoso ler isto no Livro dos Espíritos. É maravilhoso ler isto na codificação. Porque nós sabemos que eles são espíritos de luz, regenerados, passaram pelas provas, passaram pelas expiações, tanto quanto nós estamos passando. E para exemplificar, Jesus também fez isto. Seria muito difícil para nós compreendermos esse dono da vinha se ele ficasse sempre distante de nós. Os mundos felizes são tão espargidos que nem sabemos descrevê-los. Nas progressões do mundo no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dão uma leve corrida sobre os mundos felizes, porque não há linguagem em nosso vocabulário para expressá-los. É bom notar que o dono da vinha não deixa de procurar, de olhar na praça da vida se já tem aptos a novos trabalhos. Nunca somos abandonados, não importa o momento em que nos encontramos. Se assim fosse, talvez Jerônimo acharia-se abandonado. É um grande exemplo da doutrina. Talvez irmã Dulce acharia-se abandonada a cada vez que doava a cama e dormia no chão. Talvez Madre Teresa de Calcutá se sentisse abandonada a cada vez que ensinasse aquelas criancinhas utilizando o caderno do solo árido da Índia. Talvez nós nos sentimos abandonados em nossas provas, em nossas dores, com os nossos familiares difíceis, com os nossos amigos incompreensíveis, com a nossa própria encarnação cheia de dores e cheia de expiações. Mas nós precisamos escolher se nós queremos ser os bem-aventurados da vida abundante ou se nós desejamos ser os queixosos, que representam os que deixam a margem, deixam a oportunidade para depois, que deixam de aprender, que deixam de evoluir, que deixam de ensinar, que reclamam o tempo inteiro. Nunca está bom, nunca é bom o suficiente. O sol nos agracia com a beleza dos espíritos de luz a orar por nós, mas nós achamos que ele é muito quente. A chuva nos beneficia com a limpeza dos miasmas dos nossos pensamentos deletérios e fertiliza a terra para que tenhamos alimento, mas nós achamos que ela incomoda e deixa tudo úmido e chega ao mofo. As flores e as árvores embelezam o jardim em que habitamos, mas nós achamos que faz sujeira. A nossa casa proporciona o abrigo ao nosso corpo para desligar-se da matéria e viajar pelo universo a aprender com os espíritos amigos, mas nós achamos que ela não é bela, que ela é triste, que ela é feia, que ela é pobre e não enxergamos o irmão que habita as ruas, que não tem um teto. Este somos nós quando queixamos. Isto que nós somos quando esquecemos de nos colocar a trabalho.
Notemos na parábola que os queixosos não reclamam. Eles não cumprem a última parte e não reclamam do pagamento aos trabalhadores da última hora, mas sim ao dono da vinha. Ele acha que o dono da vinha que está errado, que deveria ter pago mais, apesar do combinado. E Jesus esclarece neste momento e nos dá a mais bela lição de toda essa parábola, que os rebeldes, aqueles que preferem buscar atalhos menos dignos, que atrasam o próprio progresso, que nós fazemos isso quando estamos rebeldes, atrasamos o nosso progresso. Eles não são expulsos da vida do dono da vinha, apesar de não ter aproveitado a oportunidade, são repreendidos pela conduta errônea da situação. Somente isso. O dono da vinha pergunta se eles, os queixosos, e se nós, os queixosos, desejamos mudar as leis imutáveis que ele criou por não compreendê-la. Ah, mas nós não desejamos isso. Será? A cada queixa da estação, a cada queixa do irmão, a cada queixa da nossa prova, nós estamos tentando mudar as leis. E aí ele diz que a nossa inveja, que a nossa cobiça, que a inveja e a cobiça daqueles trabalhadores coloca-os em perdição. Por que nós ficamos em perdição? Porque atrasamos o nosso progresso enquanto os outros irmãos caminham à nossa frente. E aí ele pergunta, olha a coisa mais linda de Jesus, e ele provavelmente faz milhões de vezes esta pergunta para nós: faço-lhe acaso alguma injustiça? Acaso a sua inveja cega até a ponto de perder-se nas leis que são minhas? Não posso fazer com que as se cumpram? Por acaso devo deixar de ser bom porque seus olhos são maus? São perguntas que Jesus nos faz o tempo inteiro. A parábola nos mostra que o lugar onde estamos na vinha do Senhor, podemos ser o trabalhador da primeira hora, porque nada pode provar que nós não trabalhamos na parte primitiva da terra. Podemos ser o trabalhador que reclamou, que deixou a margem, que deixou para outra encarnação, para outro momento. Podemos ser os trabalhadores da sexta hora. Mas hoje nós estamos na 11ª hora. Os espíritos amigos têm nos dito assim: a hora chegada. Eles não dizem mais os trabalhadores da última hora em mensagem. Eles dizem a hora chegada. Significa que a terra não está mais com tempo de permanecer em provas e expiações, que é necessário a regeneração, que está na hora de entregarmos à nova geração uma terra regenerada. E a doutrina espírita nos esclarece que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós herdaremos exatamente a herança que plantamos para nós. O que nós choramos hoje, ninguém fez por nós. Nós fizemos. Foi a herança, foi os tesouros que colocamos no nosso coração. Porque o homem só entende e só fala dos seus próprios tesouros. Jesus nos ensinou isso. Somos trabalhadores da vinha do Senhor. E a cada um de nós cabe aprender e evoluir. Em favor de nós
e do lugar que habitamos. E a nossa casa é a terra, mas nós não permaneceremos nela para sempre. Precisamos progredir, precisamos ir para aquelas novas moradas, precisamos almejar o universo. Mas se nós continuarmos rebeldes, nós podemos perder a morada que habitamos para outra morada. Lembra de que Jesus fala para o rebelde? O que ele diz para o rebelde? Depois do pagamento, depois da pergunta da injustiça, vai ter. Na parábola significa que ele vai recomeçar. Em outra casa, talvez muito mais difícil do que a casa que habitamos agora. E a espiritualidade tem nos dito que, apesar de toda a consciência que nós temos, ainda corremos o risco de termos que ir habitar em outros lares, por exílio de nós mesmos pelas nossas próprias escolhas, por deixar de fazer o bem, porque muitos de nós acreditam que deixar de fazer o mal é suficiente. A doutrina nos esclarece que deixar de fazer o mal é um grande passo na nossa evolução, mas tem que dar o segundo, que é começar a fazer o bem. E nós podemos sim habitar outros mundos diferentes dos nossos, mais difíceis, voltar aos mundos primitivos. O nosso coração anseia e almeja um mundo regenerativo onde não há dor, onde não há provas excruciantes, onde só predomina o bem, e podemos voltar ao primitivismo, por deixar de fazer o bem. Joana de Ângeles nos esclarece que na casa do Pai há muitas moradas, como observou Jesus, reportando-se aos que situam nas faixas vibratórias próximas da Terra, e também aquelas outras que pulsam, lucilam, escumilham na noite. Quem de nós que nunca observou as estrelas? Em formas de ninhos de eterna luz, e as que escapam às nossas imaginações, ao estreito entendimento da mente terrestre, exultando a sabedoria e o amor do Senhor do Universo, como regiões de dor libertadora e de bênçãos luarizantes, esperando por nós. A escolha sempre será nossa. Luz ou sombra, felicidade ou dor, paz ou guerra, amor ou ódio. A escolha sempre será nossa. Colher os frutos também sempre caberá a nós e a nenhum outro. Como é que nós nos encontramos agora? Conscientes, esperando o novo convite para um trabalho mais elaborado e com grandes valores morais. Será que há alguém que nunca sonhou, nunca imaginou, pelo menos por um segundo, como é que seria se fosse um amigo espiritual? Isso são novos trabalhos, são valores morais. Ou continuaremos queixando, deixando para fazer depois? A espiritualidade amiga nos esclarece que muitos espíritos conscientes da lei espiritual, da lei de reencarnação, da ida e vinda, está desencarnando em estados conscienciais mais difícil do que aqueles que acreditam numa única vida. Porque protela o trabalho que pode fazer hoje. O irmão, eles dizem assim, o irmão que acredita que só tem aquela vida, se empenha no trabalho
de amor ao próximo em nome de Jesus, tem mais luz do que aquele que sabe que pode ir e voltar e continua com a enxada enferrujando no encosto da porta. Vamos meditar com carinho. Que tipo de trabalhadores que nós somos? Trabalhadores de amor ou os trabalhadores queixosos? Irmãos, para encerrar, Joana costuma nos dizer que nós não somos inocentes da nossa idade espiritual em aprendizado. Que nós já fomos brutos trabalhadores, mas que hoje trabalhamos em vez da lança e da espada com o livro bendito do amor. Que ensinar o amor não é somente falar das palavras magníficas que o universo pode nos trazer. Não é cantar dos mundos, das estrelas e do universo que o Pai desenvolve a todos os dias. Falar do amor não é falar que eles existem e que estão em torno de nós. Falar do amor não é almejar e dizer que crê em Jesus. Falar do amor é ter coragem de ouvir o que sofre, acudir o que tem fome, impedir o suicídio do que está no vale do desespero, socorrer o familiar que não lhe respeita. Falar de amor é praticar em si para que o livro da vida possa ser folheado sem que você diz nada, que o irmão olhe e diz: ali vai um trabalhador do Senhor. Joana nos diz que a terra chora, porque nós preferimos acreditar na dor em vez do amor. E ela diz, confirmando as palavras de Gandhi, que um só de nós, trabalhando em nome do amor, salva milhões em desesperos, tanto encarnados quanto desencarnados. Sejamos, sim, discípulos de Jesus. Que a paz do Mestre esteja conosco em todos os lugares que formos. Tenha um bom dia.